Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje nós voltamos a meditar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E para isso eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Gálatas 4. O nosso texto dessa noite vai do versículo 8 até o 11. Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Pai, oramos pedindo o auxílio do Teu Espírito nesse momento. Oramos porque necessitamos, Senhor, de iluminação da Tua parte para que o texto sagrado adentre no mais íntimo do nosso coração, edificando as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na parte inicial desse capítulo, o capítulo 4, nós vimos que, no fim das contas, o apóstolo Paulo continuou trabalhando o mesmo tema que ele havia exposto no capítulo passado, no capítulo de número 3, e isso porque nos primeiros versículos do capítulo 4, ele faz uma comparação. Ele nos mostra qual era a condição que nós tínhamos sob a lei e qual é a condição que nós temos em Cristo. Repetindo, ele fala no início do capítulo 4 qual era a condição que nós tínhamos antes de Cristo, condição essa sob a lei, e ele depois fala qual é a condição que nós temos no presente em Cristo. Paulo, ele adota algumas analogias para estabelecer o seu ponto. Ele adota algumas analogias para estabelecer o contraste, a oposição que há entre o que nós poderíamos chamar de imaturidade espiritual de um crente, onde ele retrata vocês e eu como uma espécie de herdeiro menor de idade, que por ser menor de idade, naquele contexto, não poderia usufruir dos seus próprios bens. E depois ele vai falar sobre a nova vida em Cristo. Ele vai falar sobre como nós passamos a nos comportar depois que não só cremos, mas que vivemos o Evangelho na prática. Então, Paulo vai falar, em primeiro lugar, sobre a lei. Ele vai dizer que a lei pode ser comparada a uma espécie de carcereiro ou guardião que, se você não estiver em Cristo, que se você não conhecer o Evangelho e não viver por meio desse Evangelho, você será, pela lei, aprisionado, mantido cativo ou em cativeiro. Depois disso, Paulo vai nos ensinar qual é o papel da lei, e ele vai dizer que a lei pode também ser considerada como um tipo de tutor ou curador desse menor de idade, que por mais que não seja
o detentor da herança, por direito legal, é quem pega na mão e vai nos conduzindo a um determinado destino. No caso, a ideia de Paulo é dizer o seguinte: a lei não é um meio de salvação. A lei é uma espécie de guia que leva você e eu até o Senhor Jesus. Esse é o papel da lei. Ela não é ruim, muito pelo contrário, a própria Bíblia fala que a lei é boa, mas ela precisa ser entendida da forma certa. É por meio da lei que nós somos levados ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. E agora, Paulo faz um outro movimento aqui no texto, apesar de que ele vai continuar fazendo comparações entre o passado do cristão e o seu presente agora em Cristo e consciente disso. A diferença é que nos versos que nós lemos agora há pouco, 8 a 11, Paulo vai fazer um contraste diferente. Ele vai falar sobre a realidade que se vive antes de você conhecer a Deus e a realidade que você e eu passamos a viver depois que nós verdadeiramente conhecemos a Deus. Olha o verso 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Irmãos, é muito comum na Bíblia a utilização da expressão ou da palavra escravo para se dirigir a nós, homens e mulheres. Porém, o sentido da palavra escravo tem conotação positiva ou conotação negativa, dependendo do contexto em que ele é empregado. Por exemplo, no capítulo 8 de João, nós temos um dos vários embates entre Jesus e os religiosos do seu tempo. A partir do verso 31, o texto diz o seguinte: porém, João 8, 31. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. Como dito, aqui Jesus se dirige aos religiosos do seu tempo. Religiosos esses que se opuseram a Jesus, quando ele começou a aprofundar a sua pregação. E Jesus, dirigindo-se a esses homens, diz que eles são escravos, e eles são escravos do pecado. E por que eles são escravos do pecado? Porque eles estão dominados pelo pecado totalmente, plenamente, a ponto deles não conseguirem reconhecer que diante deles está o Messias prometido, que foi enviado diretamente da parte do Pai. O verso 47
desse mesmo capítulo diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Essa é a realidade do escravo apontada pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, no versículo 8 do capítulo 4. Escravo do pecado é aquele que vive em submissão ao pecado, a tal ponto que essa pessoa nega o que é inegável. Ela nega, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus. O entendimento dessa pessoa, a consciência dessa pessoa está em submissão ao pecado, a ponto dela não conseguir enxergar o que é óbvio, o que está diante dela. É como se o Senhor Jesus tivesse pulado da Bíblia, pulado das profecias do Antigo Testamento, se apresentado para aqueles homens, e eles, por serem escravos do pecado e por terem a sua consciência sido cegada pelo pecado, não conseguiram perceber que o Messias prometido tanto tempo antes por Deus havia chegado. Então, a ideia do texto de Gálatas 4:8 é: por causa da nossa ignorância a respeito de quem Deus é, nós dizíamos anteriormente amém para os deuses desse mundo, para aquilo que Paulo diz que, no fim das contas, não são nem deuses. Por natureza não são deuses. Pelo contrário, por natureza são ídolos. Nada além disso. Fica a lição aqui para vocês e para mim. Não dá para a gente brincar com fogo. O pecado é algo poderoso. O pecado, meus irmãos, é algo muito poderoso. Ele tem a capacidade de nos tornar indiferentes a Deus, de nos tornar indiferentes ao nosso Senhor. Por causa do pecado, nós chamamos o que é errado de certo. Por causa do pecado, nós chamamos o que é certo de errado. Por causa do pecado, nós profanamos o que é santo e santificamos o que é profano. Por causa do pecado, como diz Paulo aqui, nós chamamos de Deus o que é ídolo. E pior, nós tratamos o Senhor, o Deus verdadeiro, como se ele não fosse. O pecado tem poder de dominar consciências. É essa a mensagem, por exemplo, do primeiro capítulo da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo fala sobre a perdição humana, sobre os homens esmagarem a verdade de Deus, sobre os homens se entregarem às suas paixões. Ele está falando exatamente disso. De consciências que estão submissas, escravizadas pelo pecado. Porém, pela misericórdia de Deus, nós não permanecemos nessa condição. O verso 9 diz assim: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus. Lembrem o que eu falei anteriormente, ele está comparando dois momentos das nossas vidas. Um primeiro momento marcado por trevas, por escuridão, marcado por uma escravidão ao pecado. Porém, ele vai começar a tratar de um outro momento na nossa vida,
quando nós fomos libertos do pecado. E isso aconteceu quando nós conhecemos a Deus. Quando nós realmente conhecemos a Deus. E isso porque só um poder muito maior do que o pecado poderia nos libertar dele. E esse poder tem nome. Esse poder se chama Evangelho. Como nós lemos agora há pouco na nossa liturgia, Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja gentil, seja homem, seja mulher. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar da escravidão, do pecado. O Evangelho que cremos tem poder libertador. O Senhor, irmãos, não foi indiferente à nossa situação. Pelo contrário, Ele interviu nas nossas vidas, através da pregação que em algum determinado dia você e eu ouvimos, da pregação do Evangelho, da pregação de Cristo e este crucificado. Então, nós os que conhecemos a Deus e que somos conhecidos por Deus, fomos resgatados pelo Senhor. E esse resgate que Deus fez com você e comigo não se resume à justificação. Esse ponto é muito importante e às vezes a gente não se atenta para ele. O que é justificação? Justificação é Deus considerar você e eu, perante Ele, pessoas justas. É como se Deus olhasse para você e para mim e não visse nada de errado, pecado nenhum. Como a Bíblia fala, justificados por Deus, temos paz com Ele. Então, a respeito da nossa eternidade, podemos ter certeza. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. É Deus pegar a injustiça de vocês, a minha injustiça, e depositá-la totalmente sobre o Senhor Jesus naquela cruz, na cruz maldita. Enquanto que as boas obras e toda a justiça do Senhor Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, cai na nossa conta. É como se o que Jesus fez valesse não para ele, mas para vocês e para mim. Isso é justificação. Porém, o livramento do Senhor é maior do que isso. O Senhor também nos dá liberdade do poder do pecado. Então, se nós fomos justificados, nós não temos mais o temor de sermos condenados pelo pecado. Mas a obra de Jesus é tão maravilhosa, é tão abrangente, que por meio do que ele fez na cruz, o Senhor também nos liberta do domínio do pecado. É por isso que nós podemos viver vidas que realmente agradam a Deus. Porque o pecado não mais nos escraviza como antes. Por quê? Porque nós agora conhecemos a Deus. Então, eu e você vivemos uma vida para a glória de Deus e nós não somos mais cativos, presas, dominadas pelos falsos deuses desse mundo. Jesus nos liberta da condenação do pecado, é verdade. Mas ele faz uma obra tão maravilhosa em nosso favor que ele também nos liberta do domínio do pecado. E é por isso que nós podemos, dia a dia, crescer em santidade. Por isso que nós podemos, dia a dia, deixar de parecer com quem nós éramos antes e passarmos a parecer mais com quem Jesus é hoje. Como também lido na nossa liturgia. Depois de citar uma gama de pecados, Paulo diz:
Vocês eram assim. É coisa do passado. Vocês não são mais assim, porque vocês não são mais dominados pela sua própria carne, pelo diabo ou pelo mundo. Agora, um outro ponto importante. Por mais que nós não sejamos escravos do pecado, isso não significa que nós não somos algum tipo de escravo. Porque a Bíblia fala que nós somos escravos de Deus. Então, enquanto que a escravidão anterior era um problema, era ruim, a Bíblia também fala de escravidão no sentido positivo. Romanos capítulo 6, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos ou escravos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Libertos do pecado, nós fomos transformados em escravos ou servos de Deus. Aqui é uma servidão, uma escravidão no sentido positivo da coisa. Irmãos, o que é ser escravo de Deus na prática? Por que ser escravo de Deus é uma coisa boa? Porque ser escravo de Deus é ser livre do pecado e é ter Cristo e somente Ele como o Senhor das nossas vidas. E no fim das contas, foi para isso que Deus nos fez. O propósito último das nossas vidas é sermos dominados pelo Senhor. É vivermos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. O fim último do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, a ideia do capítulo 6 de Romanos é essa, é falar que Deus se torna o único Senhor das nossas vidas após nos libertar do pecado, e isso é algo muito bom. Isso é algo maravilhoso, porque é para isso que nós fomos feitos. E depois de nos desviarmos do nosso propósito inicial, com a queda lá em Adão e Eva, Cristo entra na história. E ele muda a nossa rota. Ele nos transforma e nos faz retornarmos ao nosso propósito primeiro, sermos servos do Senhor. Quando você pega a criação de todas as coisas, principalmente a criação do homem, você percebe que Deus dá a ele funções maravilhosas: nomear animais, cuidar da terra, ser fecundo, se multiplicar. Porém, tudo isso é um meio do homem servir ao verdadeiro Senhor do universo, que não é ele o homem, mas é o próprio Deus. Então, quando Jesus nos liberta do pecado e nos torna servos e escravos dele, o que ele está fazendo é nos redirecionar para esse propósito inicial. E por causa do nosso pecado e da nossa queda, nós acabamos nos desviando. O que tudo isso que a gente falou nos últimos minutos significa? Que, de acordo com a Bíblia, não há um terceiro caminho. Você e eu sempre seremos servos de alguém. Servos do pecado ou servos de Deus. Servos dos ídolos ou servos de Cristo. E você sabe o que diferencia esses dois tipos de pessoa?
De acordo com o nosso texto de hoje à noite, o que diferencia o servo do mundo e dos ídolos, do servo de Deus, do servo de Cristo, é o conhecimento a respeito de Deus que essa pessoa tem. Na primeira carta aos Coríntios, versos 5, 6 e 7a do capítulo 8, Paulo diz o seguinte: porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, finaliza Paulo, nem todos têm esse conhecimento. Nem todos têm esse conhecimento. E o que é conhecer a Deus? E mais, o que é ser conhecido por Deus, como Paulo fala na carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas? É você ser amado por Ele. Ser conhecido por Deus é você ser amado por Deus. É você ter um relacionamento pactual, um relacionamento aliancista com o Senhor, relacionamento esse que é baseado no amor de Deus e na graça dele. Conhecimento na Bíblia tem a ver não com você saber nome, origem ou algo assim. Conhecimento na Bíblia tem a ver com relacionamento íntimo entre duas pessoas. O marido conhecia sua esposa quando eles se uniam e tornavam-se, pelo ato sexual, uma só carne. A Bíblia usa a linguagem de conhecer uma pessoa como para descrever a relação mais íntima que um homem tem com a sua esposa, com a sua mulher. Então, conhecer na Bíblia tem a ver com um relacionamento íntimo baseado no amor. Quando a Bíblia fala que Deus conhece você antes da fundação do mundo, o que ela está dizendo é que Deus amou você antes da fundação do mundo. É que Deus desejou se relacionar com você antes da fundação do mundo. É que Deus escolheu você para ser dele antes da fundação do mundo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 3, Paulo diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Deus nos amou com amor eterno. Capítulo 9 de Romanos, quando Paulo fala sobre os casos de Isaac e Jacó, ou de Esaú e Jacó, perdão. Ele diz que antes de qualquer um dos dois fazer mal ou bem, Deus já tinha amado Jacó e se aborrecido de Esaú. O amor que nós estamos tratando aqui não depende do que você fez, ou não depende do que você irá fazer. Depende de Deus. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Paulo, ele, entre aspas, se conserta aqui na carta aos Gálatas. Ele fala primeiro: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, diz ele, agora que vocês são conhecidos por Deus. Porque o movimento de iniciativa não é seu e não é meu, é de Deus. Deus vem até você primeiro, para que ele atraia você até ele, para que você vá até o Senhor. O Senhor veio primeiramente a você. Para que você ame o Senhor amou primeiramente você. A iniciativa
sempre é de Deus. Então, quando Paulo se corrige aqui na carta, ele está querendo enaltecer que a honra, a glória e o louvor devem ser de Deus, porque a iniciativa é dele. Ele nos conheceu primeiro. Na carta aos Romanos, Paulo diz assim: aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que ele desejou se relacionar intimamente, aqueles que ele amou de antemão, a esses ele também predestinou. A esses ele justificou e a esses ele vai, no fim das contas, glorificar. O ponto é, o Senhor veio ao nosso encontro primeiro. O Senhor nos conheceu antes de nós biologicamente nascermos. O Salmo 139, escrito por Davi, diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. É porque Deus nos conhece que nós recebemos a graça de conhecê-lo verdadeiramente. É sobre esse conhecimento que Paulo está se referindo aqui no capítulo 4. É um conhecimento salvífico. É um conhecimento salvífico. E é esse conhecimento que temos sobre Deus que vai ditar a forma como nós vamos viver as nossas vidas. É a partir da forma como nós enxergamos a Deus que nós vamos viver as nossas vidas. E a Bíblia traz diversos exemplos que provam esse ponto. Eu vou dar um que talvez seja o mais claro de todos. Quando nós lemos o relato da criação de todas as coisas, em Gênesis 1 e 2, relato esse trazido por Moisés ao povo de Deus, ele conta essa história quando o povo de Israel estava muito perto, prestes a entrar na Terra Prometida. E você sabe por que Moisés conta como Deus criou todas as coisas nesse momento da história de Israel? Porque aquela geração de israelitas estava totalmente doutrinada pela visão egípcia de mundo. Eles tinham passado muitos anos ouvindo a história egípcia a respeito da criação do mundo, a respeito dos deuses e por aí vai. Então Moisés decide, para corrigir a visão errada que os israelitas haviam recebido dos egípcios, ele vai começar a descrever como Deus, e não os ídolos, criou todas as coisas e como a história do próprio povo de Israel com o Criador se desenrolou ao longo das eras, ao longo do tempo. Aí entra a história de Abraão, Isaac, Jacó e aí vai por diante. Então, a ideia de Moisés ao dizer: no princípio criou Deus céus e terra. A ideia de Moisés de dizer: Deus criou a terra em substância ainda informe, a terra não tinha forma, ela era vazia. A ideia de Moisés em dizer que Deus foi o responsável por criar os luminares. A ideia de Moisés ao dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a ideia de Moisés em dizer que no sétimo dia Deus descansou, tinha como propósito servir de base para que os israelitas passassem a viver de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, por que o povo de Israel, por lei de Moisés, deveria descansar no sétimo dia? Porque Deus, diz Moisés, descansou no sétimo dia. Por que não tem que prestar culto ao sol e à lua? Porque ambos, os luminares, foram criados
por alguém muito maior do que eles, o próprio Deus. A ideia é: vocês têm que viver de acordo com o que eu estou dizendo, de acordo com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, com a lei civil, com a lei cerimonial, porque foi Deus que criou o universo e Deus escolheu Israel para se relacionar de forma íntima com ele. Ou seja, era o conhecimento a respeito de quem Deus era e do que Deus fez, conhecimento esse visto nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que serviria de base para Moisés dizer ao povo como eles deveriam viver suas vidas. É isso o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Vocês conhecem a Deus, vocês são conhecidos por Deus. Então, que a sua vida, ou que as suas vidas, não neguem esse fato. Vivam como alguém que realmente conhece a Deus. Jesus ensina essa mesma ideia no Sermão do Monte quando ele diz: não orem como os pagãos. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O que Jesus está falando é: orar usando vãs repetições é coisa de pagão. E quem é pagão? É quem não conhece a Deus. Mas vocês que conhecem a Deus devem orar de forma diferente. Vocês devem orar dessa maneira. Jesus fala no capítulo 6: não andem ansiosos por coisa nenhuma, quanto ao que haver de comer ou vestir, porque o Pai sabe o que vocês precisam. Quem anda ansioso por essas coisas, diz Jesus, é quem é pagão. E quem é pagão? É quem não conhece a Deus. Mas se você conhece a Deus, você não deve andar ansioso por nada, pelo que haver de comer ou pelo que haver de vestir. Então a ideia do texto é: se vocês conhecem a Deus e são conhecidos por Ele, vivam de acordo com tal coisa. E como é que os Gálatas poderiam viver vidas que negariam o conhecimento que eles têm a respeito de Deus? O texto diz: voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres desse mundo. Essa é uma outra forma do apóstolo Paulo se referir aos falsos deuses, ou, como a Bíblia também chama, aos ídolos. E aqui é o ponto, aqui é a lição. Quando nós vivemos vidas em desacordo com a vontade de Deus, nós estamos voltando a servir a ídolos fracos e pobres, ao invés de servirmos a um Deus que é verdadeira fortaleza e verdadeira riqueza. Quando estamos vivendo em desacordo com a vontade de Deus, estamos vivendo uma vida semelhante à vida que é vivida por pessoas que não conhecem Deus. Quando isso acontece, é como se nós estivéssemos retrocedendo na nossa fé. O verso 10 e 11 diz: Versos 10 e 11 dizem: vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Ou seja, os Gálatas estavam voltando a viver uma vida de escravidão ao legalismo. O que é legalismo? Legalismo é você obedecer a mandamentos, inclusive os mandamentos do próprio Senhor, com a finalidade de ser salvo. Você obedece para ser salvo. Você não obedece por ser salvo. São coisas totalmente diferentes. Você obedece para comprar a sua salvação. Você não obedece porque recebeu a salvação gratuitamente e quer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então eles estavam sendo escravizados pelo legalismo deles mesmos. E isso, diz Paulo, através da guarda
do calendário judaico, que aqui é descrito como dias, meses, tempos e anos. Dias, meses, tempos e anos são referências a respeito das festas do Antigo Testamento, do ano sabático que o povo judeu tinha prescrito em sua lei, dias como o sétimo dia e meses como a lua nova. Essas coisas em si são ótimas, eram meios do povo se relacionar com Deus. Mas eles estavam usando esses mandamentos do Senhor para uma finalidade bem diferente da proposta pelo próprio Deus. Eles estavam usando esses mandamentos para serem salvos pelo Senhor. O problema, como eu falei, não era guardar os dias em si. Até porque muitos cristãos judeus continuaram observando as épocas do seu povo. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 8, em Atos 20, 16, menciona essas datas do calendário judeu como importantes para ele mesmo. Porém, um cristão gentil se converter ao judaísmo e, como consequência, adotar o calendário judaico para si mesmo, como uma questão de obrigação legal, obrigação para ser salvo, é algo totalmente diferente. É algo totalmente diferente. Paulo circuncida Timóteo, mas Paulo é contra a ideia de que a circuncisão é necessária para a salvação dos homens. Entendem o ponto? Então, o problema era a tentativa de acrescentar alguma boa obra humana à grande obra feita pelo Senhor Jesus anteriormente. Ou seja, o problema é que eles estavam voltando a viver uma vida de rotinas e regras religiosas sem nenhuma vitalidade espiritual, sem vigor espiritual. Eles estavam vivendo regras, vidas baseadas em regras religiosas com os propósitos errados. E a motivação importa muito para Deus. O porquê você faz alguma coisa importa muito para Deus. Para Deus não é suficiente você fazer o que é certo. Você tem que fazer o que é certo pelo motivo certo. Então, o tipo de vida que eles estavam vivendo era totalmente oposta ao evangelho da graça ensinado pelo próprio Paulo àqueles irmãos. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não consistia em um conjunto de mandamentos que devem ser obedecidos por si só. Paulo anunciou uma mensagem de vida. Paulo anunciou uma mensagem diferente. Ele anunciou uma mensagem de redenção por meio de Jesus. Uma mensagem de transformação espiritual. Uma mensagem de esperança. Para aquelas pessoas e para nós também. Porém, com o seu comportamento, os Gálatas estavam praticamente dizendo que a pregação de Paulo havia sido superada. Eles estavam dizendo: Paulo, esse evangelho pregado por você serviu por um certo tempo, mas chegou uma coisa muito melhor. É por isso que Paulo diz: parece que o meu ministério aqui, parece que o meu serviço a vocês foi vão, porque vocês estão descartando esse evangelho que eu preguei e se apegando a outros tipos de doutrina. O que fica para você e para mim diante de tudo isso? Irmãos, nós devemos viver vidas marcadas pelo conhecimento de Deus que nós temos.
Nós devemos viver de acordo com o conhecimento que temos sobre Deus. Se nós conhecemos um Deus que é santo, 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 nós não podemos viver vidas profanas. Se nós conhecemos o Deus que é justo, nós não podemos viver vidas injustas. Se nós conhecemos um Deus que é misericordioso, nós não podemos viver vidas que não sejam misericordiosas. Se nós conhecemos um Deus que é gracioso, nós não podemos viver vidas que não tenham pingo de marca de graça. Nós devemos viver vidas que estejam de acordo com o conhecimento que nós temos a respeito de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, Paulo diz o seguinte: deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Vocês conheceram o Deus verdadeiro, então vocês não vão mais servir a ídolos. A vida de alguém que conheceu a Deus é transformada por Ele e passa a ser reflexo do caráter desse próprio Deus. Então, com os Gálatas havia acontecido a mesma coisa. Eles haviam deixado os ídolos para trás. Eles haviam se convertido a Deus. Só que eles estavam colocando isso por água abaixo, voltando à escravidão deles. Irmãos, e nós? E vocês e eu? Nessa história toda, hein? Olha, será que nós temos vivido como alguém que não deixou os ídolos no passado? Será que realmente estamos vivendo uma vida compatível com o Deus que nós conhecemos? Com o Deus que nos conhece? Um comentarista diz o seguinte: se você era escravo e agora é filho, se você não conhecia a Deus, mas passou a conhecê-lo e a ser conhecido por ele, como pode voltar à velha escravidão? Como pode se permitir ser escravizado pelos mesmos espíritos elementares dos quais Jesus Cristo o resgatou? Capítulo 5, verso 1 de Gálatas diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, por meio da obra do Senhor Jesus, Deus nos libertou para que nós não vivamos mais uma vida imersa no pecado. Isso não pode mais fazer parte da nossa história. Não pode. Pela obra de Cristo em nosso favor, após ele receber sobre si punição essa que deveria ser nossa, o Senhor nos justificou. O Senhor nos santificou. E o Senhor irá nos glorificar no fim de todos os tempos. Então, até esse momento, o apelo que a palavra de Deus faz para vocês e para mim é: vivam vidas condizentes com o caráter do Deus que vocês conhecem. Vamos orar?